Nascido na Síria, veio para o Brasil aos 11 anos. Em 1962, fundou a Cyrela, que se transformou numa das maiores incorporadoras do país. Em 2014, transferiu o comando da empresa para os filhos e passou a dedicar parte de seu tempo à ONG Bem Maior, que nasceu com a missão de fomentar a filantropia no Brasil. É o único brasileiro membro do Giving Pledge, grupo integrado por Bill Gates e Michael Bloomberg, Richard Branson e outros 150 bilionários que assumiram o compromisso de doar a maior parte de suas fortunas para projetos sociais. Como empresário, está otimista em relação ao novo governo que assume em janeiro e espera um novo ciclo de crescimento econômico. No centro do Roda Viva de hoje está o presidente do Conselho de Administração da Cyrela, Eli Horn. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda está hoje o presidente e fundador do Conselho de Administração da Cyrela, Eli Horn. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com Eli Horn, convidamos Andréa Wolfenbüttel, jornalista e diretora do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Circe Bonatelli, repórter da Agência Estado e Broadcast. Bettina Barros, repórter do jornal Valor Econômico. Jaime Spitzkowski, colunista do jornal Folha de São Paulo e integrante do GACINT, o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Kátia Mello, editora executiva da revista Forbes. E somos acompanhados e supervisionados pelo nosso cartunista filantropo Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Senhor Eli, muito obrigado por ter vindo ao Roda Viva. Eu queria começar perguntando sobre essa doação, que, se não me engano, é uma doação recorde do Brasil. O senhor doou R$1 bilhão em vida, não é? E eu imagino que não seja tão simples doar R$1 bilhão, né? Pelos meus cálculos aqui, se ficasse distribuindo R$100 no viaduto do chá, demoraria uns 4, 5 dias. Né? Então, imagino que seja complicado. Eu queria que o senhor dissesse como essa doação e como o senhor está fazendo. Primeiro, não é R$1 bilhão, é 60% daquilo que eu tenho. É mais do que isso, então? Não sei. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Tá bom. Ponto 2. Acho que a doação é uma questão de fundamento da vida. Ou você faz o bem, ou você vem na Terra a troco de nada. Não adianta ser egoísta, pensar em si. Tem que pensar no bem, em terceiros e no mundo vindouro. Alguém que tem e não dá, o que acontece com ele no mundo depois, com certeza fica pobre. Até para se salvaguardar, tem que fazer o bem. Toda a essência da vida é fazer o bem. Então, tento fazer o que me ensinaram a fazer o bem. A minha maior doação pode ser feita em dinheiro, já que não sou médico, não sou advogado, não sou cartunista. Então, posso fazer com a moeda que eu tenho, o bem. Isso aconteceu faz 20 anos, mais ou menos. Não foi faz 2, 3 anos, conforme se... Há 20 anos que o senhor fez essa... Fez a promessa. Uhum. E como é feita essa doação? Essa doação é feita, você decide como você quiser, onde você quiser e quando você quiser. Importante que você dê. E como o senhor tem feito? Eu tenho feito no tempo, tenho mais de 10, 15 anos pela frente para fazer isso acontecer, conforme as tuas inspirações e a tua missão. Cada um tem uma missão na vida. A tua é uma, a dela é X, a minha é Y. Mas o senhor tem feito através de doações filantrópicas, tem de mil maneiras de fazer, não é? mil maneiras de fazer. O que não falta é projetos de bem. E como o senhor tem feito? Tenho feito educação, Deus, prostituição infantil e causas do bem, em geral. Uma síntese. Uhum. E o senhor tem algumas entidades, não é, que o senhor já doou, não é? Tem várias. Por exemplo? Uma, Alcione, Albanese, Amigos do Bem. Outra, Viviane Sena. Outras são entidades filantrópicas, uma em aulas em universidades, crianças pobres de escola, crianças pobres de escola da periferia, via Unibis, assim por diante. Uhum. Eu vou começar a nossa
série de perguntas aqui com a Betina, do meu lado esquerdo. Betina, e vamos obedecer essa ordem aqui no primeiro bloco. Boa noite. Boa noite. O senhor mencionou que ajuda várias entidades filantrópicas já, e desde que o senhor deixou a rotina empresarial da Cyrela, eu entendo que o senhor tem se dedicado cada vez mais a causas sociais e à filantropia. No ano passado, o senhor fundou uma nova ONG, a Bem Maior, que engloba uma série de causas, né? Este ano. Combate à pobreza, auxílio a idosos, até o combate à corrupção na política pública brasileira. Em uma recente entrevista, o senhor disse que a sua ideia de criar esta nova ONG é cutucar o povo brasileiro a doar mais. Exatamente. Eu queria saber de que forma o senhor fará isso. O que o senhor fará diferente do que o senhor já tem feito e não conseguiu ainda arrecadar grandes... Em primeiro lugar, você evolui na vida. Ninguém consegue sabendo tudo. A gente aprende fazendo. A evolução a ONG do Bem Maior, temos 2 sócios novos. O Sr. Rubem Menin, da MRV, e temos o Sr. Eugênio Matar, da Localiza. Nós 3 juntos vamos assumir todas as despesas do Bem Maior durante 2019. Consiste em primeiro apoiar projetos existentes, depois consiste em chamar 50 projetos novos que existem no Brasil. Vai ser feito por chamada via televisão, via programa do Luciano Huck, para a gente analisar programas analisar e escolher e ajudar esses projetos pequenos, as ONG no Brasil inteiro, a fazerem algo melhor. Para 2020 temos outros projetos, para 2019 já está, esse é o projeto. Repito, vamos escolher 50 projetos de 1.000 ou 2.000 projetos para ajudá-los a fazer uma melhor gestão do seu programa social. Fora que temos ajudado causas existentes também. O problema, o Bem Maior consiste com 10 causas novas. Como a senhora falou, uma é cultura de doar, educação, 0 a 3, ajudar os idosos, prevenção contra a violência, meio ambiente e assim por diante. Queremos, com isso, conscientizar o povo a doar mais. O povo brasileiro doa 0,2% do PIB normalmente. A ideia nossa é chegar a 0,4% em 10 anos. Para que isso aconteça, nós temos que conscientizar as pessoas e dar o exemplo. Então, essas 3 pessoas juntas, fora, estão dispostas a fazer isso acontecer. A Andréia agora vai fazer a pergunta dela. Não estou olhando televisão. Oi? Sou eu. Boa noite. Boa noite, seu Eli. Quando o senhor decidiu fazer essa doação, que é uma doação substancial, o senhor tinha em mente alguma mudança que o senhor quer provocar com essa doação? O Bill Gates, por exemplo, ele decidiu que ia eliminar algumas doenças do mundo, era uma meta que ele tinha. O senhor, quando decidiu fazer essa doação tão volumosa, o senhor tinha alguma transformação que o senhor queria provocar, alguma mudança no país específico? Fazer o bem. O senhor não tinha nenhum projeto ou uma área, alguma transformação? Queria fazer o bem como regra geral. Fazer o bem, B-E-M. E sem especificar? Bem, tudo que é bom, tudo que é bem é bem. Então, não tem tamanho, não tem limite. Tá certo. Portanto, que cada um faça o bem do seu lado, vamos resolver o mundo. Senão, não vamos resolver nunca. Vamos agora para o Jaime Spitskovski, por favor. Boa noite, senhor Eli. Boa noite, Jaime. Há alguns anos, um dos grandes objetivos dos jornalistas da área econômica, e era um objetivo muito difícil de ser alcançado, era entrevistar Eli Horn. Praticamente não havia fotos do empresário Eli Horn à disposição. Era uma figura no profile no mundo empresarial. Isso mudou. Hoje o senhor atende a imprensa, o senhor procura ter um perfil e maior visibilidade no mundo da sociedade brasileira. Por que essa mudança? Eu sou low profile, não gosto de me expor. Acontece que o senhor Aron, o diretor do Instituto Cyrela em São Paulo, falou que eu sou covarde. Por quê? Que eu quero fazer o bem para mim e não para os outros. Então decidi, em função disso, me expor e fazer com que as pessoas façam o bem também. Essa foi a causa principal. Não ser covarde e não fazer o bem só para mim, fazer o bem para todo mundo. A melhor maneira de fazer o bem é conscientizar as pessoas a fazê-lo.
Isso mudou a sua vida cotidiana, os seus hábitos, a sua rotina? Demorei 1 hora para chegar, 1 hora para voltar, vou ficar 1h30 aqui. Então, isso pega teu tempo. Não é bom, mas é importante. Ainda mais que fazer o bem, temos que ter campanhas gratuitas. E isso aqui que eu saiba, eu não vou pagar nada. É um fato. Senhor Eli, Vamos agora, expor o bem sem pagar, isso é muito bom. O Circe ali... O Circe é meu amigo também. Sim. Boa noite, senhor Eli. Boa noite. Bom, eu gostaria de saber do senhor, dentro desse novo projeto, o senhor vem trabalhando cada vez mais nas atividades ligadas à filantropia, se afastado mais do dia a dia da Cyrela. Dentro desse processo, como tem sido o convencimento de outros empresários a também participarem da causa, da doação e da filantropia? Acredita que falta uma cultura empresarial mais ligada às doações? Falta. Eu comecei bem, com muito ânimo, muita vontade. Consegui algumas pessoas aderirem ao programa, com grandes somas. Mas as pessoas não são constantes, estão repensando a vida, então não consegui muita coisa. Até faz uma semana, o Rubem Beni aceitou entrar e o Gênio Mata aceitou entrar também. Diga-se de passagem, tenho mais alguns 10, 15 embaixadores engajados parcialmente. O trabalho de convicção ainda não terminou. Então, eu acho que daqui mais 1 mês, 2 meses, nosso grupo vai ter 20 pessoas, mais ou menos. E para chegar nesse número de pessoas participando da causa, quantas foram procuradas? Centenas de horas, centenas de pessoas. E o que o senhor mais ouve quando vem falar com algum outro empresário, seja do setor imobiliário ou outro, sobre vamos doar para essas causas? Não escutei, não entendi a tua pergunta. Não, a pergunta é, quando o senhor procura outros empresários para discutir doações, o que o senhor mais costuma ouvir? Normalmente a palavra não, ou gentilmente um sim, não. Mas faz parte da vida, a gente tem que saber que a vida é essa. Mas eu tenho certeza, tenho convicção que convencendo as pessoas, eles vão chegar lá. O homem é bom, o ser humano é bom, o que precisamos é acordar nele a consciência do porquê da vida. A filantropia comecei com o negócio de Deus. Se Deus existe, Deus é justo. Não é, então, se você está aqui e não faz nada, você falhou na tua tentativa de vida. Então, vai pagar por isso. Então, é melhor, mais barato, fazer bem de uma vez do que fazer isso à prestação. Pode não ser moda, Deus não é cura hoje, mas para mim Deus existe e Deus é a base de tudo, começo e fim. Então, em consequência, quem quer fazer o bem, fazemos o bem porque essa é a nossa missão. Porque estamos vivos. Por que você nasceu, Dr. Circe? Tem uma missão? Com certeza. A tua missão é fazer o bem. Que bem, você que sabe, eu não sei qual deles. Todos nós temos uma missão a fazer, sem exceção. Se a gente não faz a missão, nós tangenciamos a vida, que seria muito triste, tangenciar e ter uma vida oca. O ideal seria quando alguém morre, o que você quer que se escreva no teu túmulo? Circe fez o que na vida? A gente quer ser lembrado por coisas boas, né? Por exemplo, se você não fez nada, vai ser uma placa vazia, seria muito triste. Concorda? Concordo. Então, Deus queira que todos os túmulos nossos tenham placas bem abundantes de palavras bonitas. Senhor Eli, agora a Kátia Mello vai fazer a pergunta. Eu vou voltar nesse momento de 20 anos, tudo bem, senhor Eli, nem cumprimentei, e falar um pouco dessa hora que o senhor decidiu doar esses 60%. Né? Eu soube de uma história que a sua mulher ficou sem falar com o senhor durante 10 dias. Se você falar isso, ela vai ficar brava. Mas o senhor que falou. Eu falei, eu não falo mais. E eu queria saber como é que foi isso na sua família, com seus filhos, e esse momento, assim, como é que o senhor chegou nesse momento de dizer, eu vou doar 60%? Os filhos falaram, papai, faça isso em vida, não na morte. Que é muito mais fácil dar na morte do que na vida, você não sente nada na morte. A vida é mais difícil. Então, meus filhos gostaram e apoiaram o projeto. E a mãe dos meninos, por acaso, também sim. E hoje é esse discurso que o senhor leva, assim, só complementando o que o senhor já disse, para convencer. O que o senhor diz para alguém que vai chegar no seu projeto? Eu falo de Deus, falo da alma, da eternidade, da essência da vida, da morte, do conteúdo da vida, da vida vazia quando alguém não faz nada de importante em termos de conteúdo. O papo é o mesmo, ele não muda. Agora, você repete, você acaba convencendo.
E assim, são pessoas que são 10 áreas, né? O senhor escolheu 10 áreas dentro desses 50 projetos. O senhor pretende levar não é 50. 50 projetos é outro assunto. E essas 10 áreas? Essas 10 são 10 causas que nós escolhemos. E cada um vai se responsabilizar por Cada causa vai ter um embaixador, cada embaixador vai fazer um sponsorismo da causa. Depois, a soma das causas todas, você chamar bem maior, que aí vamos botar na mídia para que ela seja conhecida do povo brasileiro. E a missão dela, basicamente, é conscientizar, cutucar, acordar a consciência. Senhor Eli... Me viro. Isso, por favor. Só uma coisa, Bettina. O senhor fala numa das entrevistas que eu vi do senhor sobre o seu pai, não é? E que ele também fez uma doação, não é? Do pouco que ele tinha, ele também fez essa doação. Então é um exemplo para o senhor isso. Não tem dúvida. Meu pai doou 100% para a caridade. Foi a melhor aula que tive na minha vida, melhor de longe. Me deu coragem de fazer esse pledge. E como foi isso? Doando, meu pai doou simplesmente. Mas ele estava bem e tal? Estava bem. Meu pai não tinha muitos recursos, mas o pouco que ele tinha, ele doou. Para ter uma ideia, ele me deu 2 tapetes de presente persas. Eu não quis pegar dinheiro, peguei de graça. Peguei o valor e botei no fundo dele. Certo. Para mim, isso foi muito estimulante. Muito. A Bettina agora quer fazer. Eu queria saber o que o senhor acha desse movimento da nova geração de herdeiros, sobretudo no Brasil, que tem apostado as suas fichas nos negócios de impacto social para a sociedade, em que você investe o seu dinheiro num negócio que, como o nome diz, vai ter um impacto grande, escalável na sociedade e tem um retorno financeiro. Isso é o novo caminho do bem? É um caminho do bem, não é esse que eu escolhi, mas é um caminho muito válido. O senhor acredita que isso pode, de alguma maneira, esvaziar a filantropia? Porque pessoas do terceiro setor temem que isso possa acontecer. Não passa, não vai furar a filantropia, porque tem muito mais causas e gente com problema do que dinheiro existente. Então, nunca vai faltar projetos, acho que a lei de Deus é essa. O homem nasceu imperfeito para deixar o mundo mais perfeito. O senhor investe em negócios de impacto social? Eu falei que não é aquilo que eu escolho. Quando dou, eu tento doar sem esperar nada em troca. E a visão dos seus filhos? Você conversa com eles sobre isso? Não discutimos sobre esse problema de impacto social. A única coisa que discutimos é como fazer o bem, como doar para quem doar. Agora, alguns países como os Estados Unidos, o senhor já mencionou e é um fato conhecido, eles doam muito mais. Existe uma cultura de doação... 1,4%. Exato. O que nos difere dos americanos? Qual é, afinal de contas, o entrave para os brasileiros doarem? Cultura de doar, consciência, acordar a consciência. Só isso? Basta. Só eu acho que basta. A Andréia fez uma pesquisa, não é? O instituto que a Andréia representa, que representa aqui o IDES, fez uma pesquisa que chegou à conclusão que os brasileiros até que doam bastante. Queria que ela falasse, ela tem uma pergunta. A pesquisa foi surpreendente porque ela mostrou que quase a metade da população brasileira doa. Nós não temos essa noção, temos a ideia de que nós não temos uma cultura de doação muito grande no país, mas nós temos uma característica interessante, nós não falamos que doamos. Nós não conversamos sobre esse assunto que mascara um pouco a percepção de que há doação ou não há doação. E que os mais pobres também doam bastante em relação ao seu salário, não é isso? Existe uma pesquisa, não é a mesma, mas que diz que os pobres doam em média 1,2% dos seus rendimentos e a classe a partir de R$100 mil, mais ou menos, de rendimento por ano, doa 0,4%, ou seja, mais ou menos 1/3. Então, proporcionalmente, sim, eles doam mais. Mas com tudo isso, 0,2% em relação a 1,4% são 7 vezes menos. Então, o brasileiro doa 7 vezes menos que o americano. Precisa doar mais. Não, eu estou falando em termos de proporção da renda e não em proporção do PIB, né? Ou esse 1,4% que o senhor está falando Afinal, o que interessa, dos Estados Unidos é a proporção do PIB. É uma comparação entre os valores doados
pelas pessoas de faixa de renda mais baixa e faixa de renda mais alta. Mas, senhor Eli, eu queria conversar com o senhor sobre o investimento social feito pelas empresas. Eu acabei de vir do lançamento da pesquisa de investimento social corporativo 2018 e eles mostraram que de 2016 para 2017 o investimento total social das empresas caiu um pouco. E normalmente, quanto maior é a crise, mais cai o investimento social das empresas, quando deveria ser o contrário, porque quanto maior a crise, mais importante é o investimento social das empresas. O senhor acha que pode ter uma mudança nessa mentalidade? Eu acho que numa crise você doar menos é natural, porque você tem menos dinheiro, ganha menos dinheiro, tem mais dívidas. Então, não acho antinatural doar menos quando você ganha menos. Mas o senhor entende que durante a crise deveria ser momento que o investimento mas o mundo social... não é perfeito. Isso é o mundo wishful thinking, que não existe. E o senhor acredita que nunca vamos chegar num ponto? A palavra nunca não existe. Vai ser difícil? Vai ser mais difícil. Jaime. Senhor Eli, já há alguns anos eu me lembro do senhor distribuindo livros. O senhor é um estudioso, o senhor se debruça sobre textos, por exemplo, do judaísmo, de filosofia. E existe um conceito judaico que é a tzedakah, que é o que o senhor faz hoje. Muita gente traduz tzedakah como caridade, mas na etimologia da palavra vem justiça, né? Tzedek, justiça. Qual é a importância do judaísmo, da filosofia judaica nas suas decisões e na sua visão de mundo? A filosofia judaica está muito presente na minha vida. Aliás, onde fui educado, então estou saindo das raízes. Para mim foi fundamental, já que não estudei outra religião. E o senhor continua estudando? Continuo lendo menos. Como eu tenho Parkinson, faço fisioterapia todo dia, 1h30, então isso me leva a tempo da leitura. E de autores judaicos, textos de rabinos, o senhor lembraria algum para mencionar que o marcou? Lembro. O Luzzatto, que é um cabalista italiano do 17º século, Caminho de Deus. Esse é muito bom. O Rebbe de Lubavitch, que morreu faz 25 anos, sobre conselhos e sabedoria. O terceiro livro seria Rabbi Hanan de Breslev, Como Meditar. O que é meditar? Meditar é você falar com a origem. O ser humano tem uma alma divina. A alma do ser humano não morre nunca. Deus é uma alma que não morre nunca, é eterna por definição. Então o ser humano tem uma alma divina nele. Quando o ser humano tenta rezar a Deus, e se tenta pedir a Deus aquilo que ele precisa, Deus acaba concedendo, se você persistir, insistir na tua reza. É muito bom. Muitas pessoas que tentaram esse tipo de oração a dois, entre Deus e eles, conseguiram resultados. Faz 2 dias, uma menina que não podia ter filhos no escritório, faz 1 ano e pouco teve 2 gêmeos. Então, acontece às vezes. Repito, é uma conexão entre o ser humano e Deus direto, sem intermediário. E o senhor aplicou na sua vida empresarial também e no trabalho conceitos judaicos? Apliquei. Por exemplo? Ética. Honestidade. Vou pegar não mentir. Um gancho na pergunta do Jaime, e outro dia eu estive lá no seu escritório e vi que o senhor interrompe, inclusive, alguns momentos para fazer algumas orações e para reunir algumas pessoas. Tem um envolvimento de outros funcionários da empresa com as práticas judaicas e, assim, como é que isso se dá? Como é que tem esse impacto nas ações do dia a dia de vocês? Acho que o maior impacto é o exemplo do bem. Se você pegasse pessoas do escritório, quem quer que seja, judeus ou não judeus, você perguntava o que é a Cirela, acho que todo mundo falaria uma empresa que procura fazer o bem. Agora, na Areza, nós temos Minyan, uma assembleia de 10. A reza coletiva vale muito mais que a reza individual. Então, a gente reza 3 vezes por dia, em 10. Quando você me viu no escritório, possivelmente foi isso. A gente vai para o intervalo. Voltamos já com o fundador e presidente do Conselho de Administração da Cirela, Eli Horn, daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o empresário Eli Horn, presidente do Conselho de Administração da Cyrela. O senhor fez parte também da Global Pledge, ou seja, do conjunto de pessoas ricas que resolveram fazer doações em vida, como Bill Gates, Warren Buffett, que são grandes bilionários no mundo. Existe uma organização desse grupo? Vocês se encontram, discutem o que fazer? Existe a organização. O Bill Gates que comanda o show. O Bill Gates comanda o show. Comanda o show. Todo ano tem 4 encontros, 1 global e 3 parciais, onde se tenta passar mensagens de filantropia a nível de social e nível de benfeitorias físicas na cidade, nos países, hospitais, etc. Existe. E lá você se sente anão, porque todo mundo dá muito mais do que você, em todos os sentidos, o volume em termos de média percentual. Então, nesse caso, você vai lá para você se estimular a dar mais. Sim. Não achar que você é maravilhoso, você não deixa de ser mais um, menos um, ao contrário. E o senhor é o único brasileiro lá? Por enquanto. Certo. Tem um que está... Quase. Tem 2 que talvez venham. Sei. Quem são eles? Não posso falar. Conta pra gente. Se eu falar, estaria sendo ingrato com eles, você concorda? Se um deles que é tímido não veio, se eu falar, ele não vem mais. Sei. Eu gostaria de falar, mas não tem jeito. Sei. E aí o senhor, nesse encontro, também se expõe assim, as melhores, vamos dizer, práticas que estão sendo implementadas por outros filantropos, como Gates, como Buffett e outros. O que eles estão doando, para onde, as realizações? Não, o que é importante é que cada um doa para quem quiser, como quiser, quando quiser e onde quiser. Isso é muito importante. Você dirige o que você quer, você dirige o dinheiro onde você quer. Você não se obriga a fazer nada daquilo que te falaram. Aliás, ninguém dá nenhum conselho, te dão sugestões, mas não te obrigam a nada. E se obrigasse, não teria existido esse programa. Claro. Mas, por exemplo, Gates, a gente sabe que ele tem um foco na solução de doenças tropicais, né? Cada um tem uma missão. Qual é a tua missão, Ricardo? Jornalismo. Sim, mas que tipo de jornalismo? Tem jornalismo e jornalismo. Quem sabe? Jornalismo de verdade. Quem sabe um dia eu vou sentar lá, você senta aqui e eu te faço as perguntas. Tá ótimo, qualquer dia a gente troca. O senhor é sírio, né? Nascido... Nasci na Síria, saí com 6 meses, Alepo. Dentre dessas suas ações sociais, o senhor tem alguma ação específica voltada para os refugiados aqui no Brasil? Não tenho. Não? Não tenho. Como o senhor vê essa situação da Síria hoje? Muita tristeza? É muito triste. Qualquer guerra é triste, qualquer violência é triste, qualquer matança de civis ou militares é triste. Posso fazer alguma coisa? Não posso. Então cala a boca, aguento e vou para frente. Não tem jeito. E quando o senhor vê, por exemplo, a cidade que o senhor nasceu, Alepo, na televisão... Eu não conheci a cidade. Porque o senhor com 6 meses. Muito pequeno, né? Nunca mais voltei. Aliás, senhor Eli, Jaime, falar um pouco sobre a sua trajetória de vida. Eu vou fazer uma rápida recuperação do conflito do Oriente Médio, bem objetiva. A partilha da Palestina, a criação de Israel em 48, as guerras, resultado hoje, há um Estado de Israel consolidado, apesar do estado de hostilidade em torno, e há também milhões de palestinos refugiados. Mas tem um capítulo nessa história trágica que me parece pouco comentado, que é a expulsão de algo em torno de 800 mil judeus entre os anos 40 e os anos 70 de países árabes e países muçulmanos, que foram expulsos como retaliação, como represália à criação do Estado de Israel. O senhor saiu da Síria nos anos 50 nesse contexto. Nós saímos em 45. Em 45. Nós não fomos expulsos. Meu pai perdeu dinheiro, saiu de lá, foi para o Líbano. E por que essa história dos que foram expulsos, por exemplo, na época de Nasser, do Egito? 56. Porque essa história é pouco contada na sua avaliação. O senhor concorda que ela é pouco contada? Devia ser mais contado. Tudo devia ser mais contado. Não só isso, tudo. Quando o senhor sai de lá, senhor Eli, uma história
bastante interessante. O senhor sai em 45, logo em seguida da guerra, com os seus pais. O senhor fala que veio na terceira classe de um navio no porão, com 8 pessoas. Isso do Líbano para a Itália, Itália para o Brasil. Da Líbano para a Itália, da Itália para o Brasil. Mas os seus pais, quando chegaram aqui, eles tinham esperança de que o Brasil fosse assim, um país com grandes chances? O país se chamava Terra do Futuro. Eles transmitiam isso para... Transmitiram a Terra do Futuro. Meu pai veio aqui com 60 e poucos anos, minha mãe com 50 e pouco. O Brasil, meu pai perdeu tudo. Nós saímos do Líbano no terceiro porão do barco, pago pelo meu cunhado. Vivemos um ano na casa da minha irmã, pagou tudo, comida, educação, escola. E no Líbano, alguns parentes juntaram um dinheiro pequeno para meu pai trabalhar. Foram anos difíceis. E o senhor, numa entrevista também que eu li do senhor, aliás, eu ouvi, o senhor disse que começou vendendo goma laca ou goma arábica? Goma laca. Meu primeiro trabalho foi vender goma laca de porta em porta na região pestana. O que é goma laca? É uma goma que se põe na madeira para colar. Ah, tá certo. Mas não durou muito esse trabalho? Durou talvez 6 meses. 6 meses. Aí foi comprar meu primeiro terno. Uhum. Comprou o primeiro terno? Azul xadrezado. Senhor Eli, o senhor tem irmãos? Eu sou caçula de 7. E os seus dois irmãos? morenos. Os seus irmãos são como o senhor? São melhores do que eu. Por quê? Porque são melhores. Senhor Eli, eu queria resgatar uma coisa que o senhor falou uma certa vez numa entrevista, até lembrando um pouco o filósofo, o Mário Cortella, dizendo que o senhor é um otimista e que dá mais trabalho ser otimista do que ser pessimista. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho, isso. Queria saber por quê, qual é a sua visão sobre esse aspecto e como o senhor enfrentou, tanto na vida pessoal quanto na empresa, as grandes crises. Como é que o senhor encara as grandes crises? A crise que acabamos de passar foi mais suave. Ela foi muito forte em intensidade, mas eu senti ela menos, em função de ter apanhado bastante na vida. A pergunta é... Qual é a tua pergunta? Como que o senhor encara as crises, como a de 2008? Como é que dentro da eu empresa... Eu sou otimista. Eu acho que sim, Deus criou o mundo para ser melhor. Então, Ele tem a obrigação de fazer isso acontecer. Eu dou minha parte e Ele dá a parte dele também. Não existe eu sem Ele e vice-versa. Depois, como eu confio em Deus, eu acho que as coisas vão dar certo. E normalmente dão certo. Então, hoje, comentando uma piada à tarde, eu fiz direito no Mackenzie. Eu não estudei o direito penal. Nunca assisti a aula. Veio o exame, não sabia onde copiar, não sabia o que fazer. Aí tiveram pena de mim, me deram um livro para copiar, não sabia onde copiar. Alguém teve mais pena de mim, me falou como copiar, aonde copiar. Copiei e passei de ano. Não é muito, assim, muito maravilhoso, mas, enfim, Deus sempre ajuda. E esse otimismo o senhor está levando para o próximo governo? O senhor tem uma certa proximidade com Paulo Guedes. Eu queria saber, inclusive parece que fez alguns investimentos com ele, queria saber como é que o senhor está encarando esse próximo governo. Eu estou encarando muito bem o governo. Acho que a equipe técnica é muito boa. A escolha dos ministros que eu conheço é boa. E como sou otimista, então só posso enxergar as coisas boas. Deus não deixa você para trás. Se você ajuda, Ele ajuda você a ir para frente. Em 2005, eu fiz a IPO. Deus queria me testar se eu ia acompanhar a porcentagem ou não. A ação subiu 30 vezes durante o ano, indevidamente, mas subiu. Então, isso foi uma provocação de cima para ver se eu continuo no projeto de filantropia ou não. Eu aceitei o desafio e continuei. Seu Eli, depois de muitos anos investindo no mercado imobiliário, no segmento residencial, com a Cyrela, mais recentemente o senhor entrou no segmento de hospitais. Foram algumas aquisições nos últimos anos, por meio do fundo Abapuru, da família, em parceria também com a Bozano Investimentos, gestora de recursos. O que o senhor viu de atrativo no segmento de hospitais, dentro do contexto econômico do Brasil? Esse é um investimento puramente de mercado? Também tem algum viés social? Não, é mercado puro.
É o seguinte, o setor imobiliário é cíclico, altos e baixos. Você engorda muito e emagrece muito. Você vale 10, depois vale 1. Para evitar esse problema de coração, de não morrer de infarto, então decidimos ter investimento fora do setor, algo menos cíclico e mais linear. Essa foi a razão. Agora, e quanto foi investido até aqui e o que vocês enxergam para os próximos passos? Chegamos que a única solução é crescer. Isso vai representar a compra de mais hospitais, mais unidades? Vai representar mais hospitais. Porque nós hoje temos 6 unidades. Temos que ir para 10, 15 pelo menos para ter um certo conteúdo. Em quanto tempo isso? Por mim, ontem. Senhor Eli, na sua trajetória empresarial, qual é a decisão que o senhor mais se orgulha e a decisão que o senhor mais lamenta ter tomado? Então, eu queria... Mas meu orgulho é fazer o bem, doar dinheiro para o bem. Mais triste foi fazer uma expansão um pouco grande demais no Brasil, em 2006, 2007, 2008. Por que deu errado? Porque o Brasil é muito grande, as culturas dos estados são diferentes, as pessoas não são parecidas e falta cultura. O senhor, então, se arrepende de ter... De ter feito uma expansão muito grande, sim. Ainda bem que conseguimos reenxugar de novo. Mas na sua vida empresarial, qual foi o momento do grande salto? O grande salto foi em 2005, onde a Bolsa fez com que a ação subisse 30 vezes. 30, 3-0. Senhor Eli, aqui a Betina atrás do senhor aqui. Eu gostaria só de retomar o ponto que o Cici levantou em relação aos investimentos do senhor na área de saúde, né? Eu queria saber se existe alguma possibilidade de sinergia entre os negócios da Cyrela com esse braço do Hospital Care, né, a holding. Até agora vocês realizaram aquisições de hospitais e, pelo que entendo, vocês pretendem construir hospitais próprios também. Construir não, comprar. Não, é só comprar? Para comprar. Tá. Então, eventualmente, os hospitais não poderiam ser da Cyrela, né? Os imóveis não seriam da Cyrela. Não, porque a Cyrela não é... O trabalho da Cyrela é construção civil, não é fazer hospitais. Eu teria gostado, mas não faz parte. E o senhor pensou em entrar em algum momento também no segmento de pessoas que não têm plano de saúde, a classe mais baixa da pirâmide econômica? Quer que eu te conte? Nunca pensei. Não entendi. Nunca pensei. Nunca pensou. Por que não? Estupidez. Você acaba de me cutucar para pensar no assunto. Dá tempo de entrar nesse acaba de me negócio cutucar, acaba de me cutucar. Quais são as áreas prioritárias, as áreas prioritárias de investimento em saúde e de novas aquisições de hospitais no Brasil? O que está no radar de vocês? Saúde, primeiro hospital, comprar hospitais, andando, funcionando, tentando melhorá-los como gestão. Ponto 2, o que aparecer como um negócio novo, vamos tentar fazer. Se pudermos fazer mais um, vamos fazer. Repito, a ideia não é depender só de um setor imobiliário, que é muito cíclico. Não sair do imóvel, mas também fazer algo a mais seria muito bom, muito mais sadio. E o senhor tem alguma outra área nova em vista? Em vista tem várias, concretas nenhuma. Alguma preferência? Eu sou eclético. Atleta? Eclético. Atleta. Senhor Eli, outra coisa interessante que o senhor falou, numa das suas entrevistas, é que a crise de 2008, 2009 foi uma bênção. Total. Então eu queria que o senhor falasse um pouco disso, que os empresários acho que discordam. Como falei com o Jaime, o crescimento em 2008 foi enorme. Se íamos crescer ad infinito, íamos quebrar ad infinito também. Então, o bom é que a gente analisou e vimos que estávamos no caminho errado. Isto é, a expansão no Brasil refreada ia fazer muito mal. Então, decidimos recolher e fechar. Isso foi muito bom porque permitiu que a gente conseguisse recolher os cacos e não pratos totalmente quebrados. Tem algumas empresas que, infelizmente, não souberam recolher a tempo, apanharam muito mais. Nós apanhamos, mas deu para sobreviver. Essa questão da expansão das empresas é sempre complicada, né? É impossível no Brasil. Não é complicado, é impossível. É impossível? Impossível. No setor imobiliário, porque cada prédio é uma arte. Cada prédio tem que ter um dono.
Você não consegue ter donos nas outras cidades se você não os cultivou, não os educou para isso. E também os estados também apresentam características diferentes, culturais, tudo diferente. Para ter uma ideia, o Norte importou mão de obra do Sul na crise, no boom. É incrível. É normal? É incrível. Não é normal. Tem um conjunto de... Não vou falar a cidade, melhor não falar a cidade. Tínhamos um conjunto de prédios e íamos ganhar uma fortuna. Perdemos a fortuna. Em vez de ganhar, perdemos. Então, tudo deu errado. Repito, a sorte é que a gente está vivo. E isso por que aconteceu essa... Porque o Brasil é muito diverso. Na construção não é uma fábrica. Cada prédio tem uma alma. Cada prédio tem uma criação própria. Você tem que criar e vender o peixe. E a fábrica você faz tudo igual. Na construção nada é igual. Ainda mais que na classe média e classe alta. Mas nesse negócio, qual era a expectativa que o senhor tinha e o que deu errado nessas torres que o senhor achou que ia ganhar muito dinheiro? A expectativa achava que tudo era igual a São Paulo, mas não é igual a São Paulo. São Paulo é onde nós estamos vivos, onde nós conhecemos, estamos trabalhando. A gente não conhece o resto do Brasil. E para conhecer, tem que morar lá. E o que eles acharam do prédio? Qual foi o defeito que eles... Não é um prédio, são um conjunto de vários prédios. Não tem defeito, o prédio vale muito dinheiro hoje. Quem comprou ganhou muito dinheiro. Só que na época decidiram, tivemos decisões, tivemos 300 decisões de uma vez. 300 rescisões. Rescisões. Tivemos que desembolsar dinheiro e voltar a vender de novo com desconto. Hoje é um produto maravilhoso, cujo lazer acho que é o melhor do Brasil. Mas na época foi complicado. Sueli, aproveitando essa questão das rescisões, a Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de lei que cria regras para os cancelamentos dos imóveis negociados na planta, né, os chamados distratos. E o projeto ele prevê que a multa para os consumidores pode chegar até 50% do valor que já tenha sido pago, que é um salto considerável em relação à jurisprudência hoje, que coloca uma multa de 10% a 25% na maioria dos casos, conforme decisão dos juízes. Como que o senhor vê esse projeto de lei e a multa não ficou muito salgada para os consumidores? Pode ter um efeito de inibição das vendas também? Vamos pegar o lado oposto. O que prevalecia até ontem, o que era a quebra da construtora. A Cirela teve quantos bilhões de decisões, você acha? Teve um valor bem grande nos últimos anos. Dá um número. O dado mais recente que só a Cirela, uma entrevista para nós foi de 9 bilhões de decisões. 5 anos. 9 bilhões. E é um valor gigantesco. Gigantesco. Então, tivemos que aguentar, devolver, pagar comissão, propaganda e revender. Então, isso não é normal, não é justo e não é nem democrático nem equilibrado. Então, desse jeito, era a sentença certa de morte do setor. A lei do Senado de 2 anos atrás veio restabelecer uma injustiça que existia. Aliás, o Brasil era o único país do mundo inteiro a ter essa jurisprudência. O único no mundo inteiro, não é normal. Você é casado? Sou casado. Então não é casado. Eu falo que você não é casado. Cancelamento. Quê? Por causa do cancelamento. Por causa do distrato. Você tem filhos? Não tenho. Então você tem. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. To be or not to be. Não é possível trabalhar, vender e não vender. Não existe isso. Nem no mundo do inferno isso existe. Então, na prática, vocês veem que as regras, né, mais claras vão trazer mais segurança para investimento. Com certeza. Mas o que acontece? As empresas pifaram, quebraram ou saíram. Então, quem paga no fim do pato é o país. Tudo que vai sair de produção nova vai ser mais cara. E que efeitos práticos o senhor imagina que a gente vai ver no mercado imobiliário? Vai ter mais investimento, mais estrangeiros investindo, mais brasileiros comprando, mais coragem e menos insegurança. A Cirela ela vai desenvolver mais projetos, ela vai crescer daqui para frente? A Cirela chegou a 85% dos seus produtos. Ela chegou a ter 220 canteiros, 900 torres. Hoje tem 37. Então, vai ter que voltar a crescer um pouco, senão não consegue arcar com as despesas. E aí, nesse contexto de que ela vai voltar a crescer, o que é que vai sustentar esse crescimento? Tem um pouco a ver com alguma melhora no cenário econômico? Também tem a ver com esse projeto? Tem muito a ver com a melhora do cenário econômico, tem muito a ver com a lei do distrato, tem muito a ver com o espírito que está hoje... está no país. Mas só o espírito não Para ter uma ideia, nós lançamos 4 prédios nos últimos 60 dias. Vendemos quase 95% dos 4.
E quem é que está comprando, seu Eli? A gente vê ainda um número grande de desempregados no Brasil. A maioria Qual é o usuário perfil da final. classe compradora? Usuário final. Como, perdão? Usuário final. Os investidores eles já estão fora do mercado. Eu não posso dizer com certeza, mas eu perguntei no pessoal de vendas. A maioria é usuário final. Um foi 4 dormitórios, então só pode ser usuário final. Um foi um pouco de tudo, pode ser que haja... Um foi para médicos, que é então usuário final. Outro foi residencial pequeno, que pode ser que haja investidor. E residencial grande, só para morador final. Jaime. Sueli, a CNN divulgou, a TV americana divulgou no mês passado uma pesquisa segundo a qual 1/3 dos entrevistados europeus, foram entrevistados 7.000 cidadãos de países do continente, 1/3 deles disse saber muito pouco ou não saber nada sobre o Holocausto. A gente vive um momento no mundo em que ideias de xenofobia e de racismo estão em alta por conta do avanço de forças de extrema-direita. Qual é a sua visão desse momento histórico? O aumento do racismo e, em particular, do antissemitismo preocupam o senhor? Preocupam, claro que preocupam. Eu, quando li o livro Holocausto, de Martin Gilbert, eu comprei 2.000 unidades e distribuí no Congresso, nos hospitais Einstein, nas escolas de professores. Porque se não tivesse me afetado, não teria dado 2.000 livros. Eu acho que o Holocausto, eu li, chorei, e chorei, e chorei, reli e chorei de novo. É claro que me afetou muito. Mas uma coisa é fazer o bem e tentar persuadir Deus a não repetir esse tipo de coisa no mundo. É muito místico. Isso, acho que a violência é um crime, o genocídio outro crime maior, fazer mal é mais um crime. Então, tudo que faz mal em todos os sentidos, para judeu e não judeu. O Holocausto não devia ter existido, mas existiu. Então, temos que aprender a história e não tentar repeti-la. Senhor Eli, o senhor faz algum tipo de doação para estimular ou para preservar a cultura judaica? Faço. Aqui no Brasil? Ou Brasil e fora, os dois. Fora do Brasil também? Aqui e lá fora também. Que tipo de projeto? Deus. Sim, mas o senhor não doa para Deus. Mas tudo começa com Deus. Quem é a base? Quem criou o mundo? Perdão? Quem criou o mundo? Deus. Então, qual é o fim do mundo? Esperamos que não tenha. Mas existe, como não tem? Não vamos morrer todos. Qual é o fim do mundo? Ah, sim, vamos morrer, mas o mundo vai continuar. Deus é a base do começo, a base do fim. Então, melhor apostar nele do que não apostar. Sem dúvida, mas o senhor, que tipo de projeto que o senhor doa? Deus. Não, eu digo, aproximar Deus, para educação ou para educação consiste em aproximar Deus dos homens. Educação. Para mim é base. Se alguém que tem Deus não vai matar. Se alguém que tem Deus não vai estuprar. Se não vai roubar. Então, é a base. O judaísmo sem Deus não funciona. O senhor alguma vez sentiu fraquejar sua fé? Muitas vezes. Muitas vezes? Eu não sou de ferro. Mas o mundo é assim, altos e baixos. A ideia é, no fim, perseverar e ganhar no fim. Parabéns. O bastão de ferro existe o dia inteiro. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e voltamos com o presidente e fundador do Conselho de Administração da Cyrela, Eli Horn. Fique aí, é só um instante. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o empresário Eli Horn, fundador e presidente do Conselho de Administração da Cyrela. Agora, a Kátia tem uma pergunta para o senhor Eli. Eu queria voltar à questão do setor imobiliário, queria perguntar para o senhor se o senhor acha que o senhor demorou para entrar no Minha Casa Minha Vida e se o senhor acha que esse programa vai continuar no próximo governo. Demoramos, infelizmente. Que vai continuar. Por quê? Porque é a cara do país. Na hora que você faz repasse na hora, não tem decisão possível. Isso é muito, muito importante. E esse programa vai ficar porque faz bem para o país. Como a Bolsa Família faz bem, também Minha Casa Minha Vida faz bem para o país.
É a cara do país. Dá uma estabilidade política muito grande e faz o bem nas classes mais pobres. E o senhor acha que demorou para entrar no... Nós demoramos. O que aconteceu nesse processo? Por que vocês... Foi uma questão de percepção? Ela não fez pergunta. Se você fraqueja, você às vezes fica burro. Essa foi uma das vezes que o senhor enfrentou. Eu fiquei burro. A empresa ficou burra. Mas faz parte. Quem não erra, não acerta. Uhum. Sueli. Agora, a Betina quer fazer uma pergunta. Alguns dias atrás, aconteceu aqui em São Paulo um jantar para um balanço do primeiro ano do movimento Renove BR, né? De renovação do quadro político brasileiro, idealizado pelo sócio da Tarpa Investimentos, o Eduardo Mufarrege. O senhor esteve presente nesse jantar? Tive. Você sabe que eu tive. Eu sei que o senhor esteve. Você foi isso que eu pergunto. Qual que é o seu balanço disso? Para onde vai esse movimento agora, passado? É muito bom porque é algo novo. Temos que dar asas para todas as ideias possíveis de fazer bem para o país a nível político. Então, acho muito bom. Eduardo é uma pessoa muito pura. Conheço ele, muito pura, muito boa. Parou de trabalhar para fazer o bem a nível político. É muito louvável. Muito louvável. E quais são os planos para os próximos... Bom, planos de fazer com que ajudar, né? Pessoas novas a fazerem política, para evitar que o passado volte. O senhor contribuiu financeiramente para o movimento? O que o senhor acha? Como? O que o senhor acha? Eu estou te perguntando. Sim. Quanto que o senhor doou para esse movimento? Não posso falar. Como? Não falo números. Não fala número? Por que não? Não é um movimento pela transparência? Porque não tem fim. E na renovação? Não tem fim. Mas isso é algo privado, você concorda? Quem mais fez doações para esse... Muitas pessoas, também não cabe a mim falar. Muitas pessoas doaram. Quem estava lá, a metade deles pelo menos doou. Tinha talvez 300 pessoas. E o senhor faz contribuições mensais ou pontuais? Uma vez, foi. Uma vez só. O senhor pretende continuar ajudando o movimento? Pretendo. Acho a pessoa do Eduardo é muito boa. Isso é muito importante. O Circe tem uma pergunta agora. Sueli, as incorporadoras Cyrela, Cetim e a Prefeitura de São Paulo se envolveram num imbróglio nos últimos anos, envolvendo um terreno aqui em São Paulo grande, ali na região da Rua Augusta, que agora vai se tornar o Parque Augusta, né? E nesse processo de idas e vindas ao longo de muitos anos, a Prefeitura ela tinha esse interesse em fazer um parque ali naquele espaço, mas não tinha nem os recursos para desapropriar o terreno, se não me engano, avaliado em mais de 100 milhões de reais. E o desfecho disso, na gestão do prefeito Dória, foi a permuta do terreno por títulos, né, de potencial construtivo em outras regiões da cidade, né? Eu acho que a Prefeitura, então, abriu mão aí de arrecadar mais de 100 milhões de reais ao longo dos anos em troca desses títulos, e para as construtoras foram anos ali de entreveros sem poder desenvolver o projeto previsto. E parece que foi uma relação não muito produtiva, né, para os dois lados. Qual é o balanço? Um pouco injusta, porque se você tem um terreno, tem direito de construir, nós foi negado esse direito. Isso atinge, é uma espécie de violência. Só que você, como privado, tem que calar a boca e aceitar, porque a posição era muito forte. Mas é injusto. Não é justo. O resultado, esses títulos de potencial construtivos permutados pelo terreno, eles estão à altura ali do valor do terreno? Como vai ficar? Um terreno desenvolvido vale mais que um terreno cru. Concorda? Claro. Então, nós compramos para desenvolver e não compramos para permutar. Uhum. E eu me lembro que, no meio dessas discussões, as construtoras, né, a Cyrela e a Cetim, chegaram a apresentar um projeto de construir em apenas metade do terreno e, na outra metade não, fazer um parque quase público. Quase 20%. Né? E fazer um parque público. Fazer um parque público terreno, né? que nós íamos manter e a cidade do bairro não aceitou. Por que essa proposta não foi para frente? Me pergunta. Vocês estavam na mesa de negociação. Não, mas eu não sei porque não aceitaram, porque são cabeças duras. Uhum. E isso... A melhor opção para a cidade era fazer um parque de graça, aberto, mantido por terceiros. Uhum. Existe Quer saber por quê? Você tem, no sul da França tem um morro, em Cannes, só tem casas boas e não tem invasão. Aqui os morros são invadidos por pessoas violentas. Então, como a lei não ajuda, tá tudo por avesso. E como o senhor avalia o papel do setor público, né,
negociações, porque do lado da prefeitura o que se Eu acho que até se comportaram bem. Não, de fazer um parque ali na região. Todo mundo se comportou bem, prefeitura, ministério, todo mundo. O único cabeça dura foi da ONG do bairro. Cabeça dura, senhor Eli? Cabeça dura. Já ele. O que esse episódio, só para continuar o mesmo tema, pode ser? Não é que o Jaime... O que esse episódio, apesar de ser ruim para as empresas, do seu ponto de vista, claro, ensina para a Cyrela? Ensina que precisa calar a boca às vezes. Que o direito não existe sempre. E que a melhor maneira, num caso desses, é ser flexível do que ter cabeça dura também. Porque dois galos que se brigam não resolvem nada. Agora, talvez seja um anseio da população de ter mais verde na cidade também, né? E é mudar o mesmo verde. Já foi. Se o senhor tivesse que apagar São Paulo... Apagar? Por que vou apagar? Acabar. Hipoteticamente falando. E construir uma cidade nova, como é que o senhor faria essa cidade? Que São Paulo seria essa? Faria com muito verde, menos pessoas, mais espalhada, mais transporte, mais humana. Que é o que a ONG estava pedindo justamente agora. Mas só que temos um direito, repito. Acabamos aceitando, mas temos um direito. O direito existe ou não existe? Se você ameaça um direito, ameaça dois, ameaça três, ameaça quatro. Então aí não tem mais direito. Não. Mas houve uma negociação, né? Não é que vocês saíram sem nada. O que eu falei? Né? Calamos a boca, mas não é justo. O justo seria permitir fazer a construção. Não foi, já esquecemos. A gente não pensa mais no assunto. E vocês têm ideia de onde vocês podem construir esse empreendimento? Não, nós vamos usar esses direitos de construção no tempo. Vamos comprar terrenos, vamos usar esses direitos e assim por diante. O Jaime agora. Senhor Eli, a Kátia lhe perguntou a sua percepção e expectativa do próximo governo. Eu queria ampliar para perguntar qual é a sua visão de futuro em relação ao Brasil. Em que país seus netos vão viver? Por enquanto vão viver no Brasil, meus netos. São que tipo de Brasil? Eu imaginava que eles ficariam eu imagino um país mais justo, menos socialmente injusto, mais educação, mais prosperidade, mais economia. Porque sem economia não tem país possível. De quem depende isso? Depende do governo e o governo depende da população. É um ciclo vicioso. Fala, André. Senhor Eli, no terceiro setor, nós costumamos dizer que a filantropia é filha da democracia com o capitalismo. Como o senhor enxerga no Brasil o ambiente institucional para a filantropia, o ambiente regulatório para a filantropia? O senhor acha que é estimulante? Eu sei que a IDE está fazendo mudanças, tem projetos no Congresso em Brasília. Acho que tudo o que você faz está bem feito. Obrigada. Eu não estou muito a par das leis, dos projetos de lei. Eu sei que estou ajudando também a IDE nesse sentido. Eu confio em vocês totalmente. Eu não quero aprender legislação nova ainda. Mas o senhor acredita que, por exemplo, poderia haver mais incentivo para a doação, de alguma maneira, no país? Eu acho que tem que ter incentivos. Temos que obrigar moralmente as pessoas a doarem mais. Moralmente? Moralmente, fisicamente não pode. Não, claro. Então, moralmente. Mas eu tenho certeza que a gente consegue convencer. Precisa de tempo e paciência. E exemplos. Pegando o gancho do Jaime ali sobre visão de governo, o senhor já teve contato com os membros da equipe do novo governo depois do resultado das eleições? Só conheço o ministro, Paulo Guedes. O resto eu não conheço. Paulo Guedes, que foi sócio da Bozano Investimentos, com quem vocês fizeram os investimentos em parceria, né, no setor de hospitais. Uma pessoa muito equilibrada, muito inteligente, visionária, gentleman. Como empresário, na sua visão, quais são os principais pleitos do setor hoje para o governo? São as grandes reformas do país? A população em geral ou o setor de construção? Para o setor da construção. Eu acho que temos o distrato que já ajuda muito, o país estando bem já ajuda muito, a economia estando bem ajuda muito. Nós dependemos de terceiros em tudo. Tem dinheiro disponível hoje no mercado para financiar a compra e a construção de imóveis? Nunca faltou dinheiro para quem paga em dia.
Em 50 anos de trabalho, nunca faltou dinheiro. Kátia, você quer Quê? perguntar? Porque a Kátia está falando pouco. Não, eu estava justamente pensando nisso, sobre esse reaquecimento. Em que momento o senhor acha que vai acontecer? Porque uma questão é a expectativa e a outra é A O realidade. CIRSE fez um artigo no exatamente. Estado faz uma semana, não é isso? Isso, 2 semanas. Muito Duas atrás. Então, lá está escrito, eu sou otimista. Eu não consigo enxergar o negativo. Prefiro morrer positivo do que negativo. Então, eu sou otimista. Não é que eu sou aventureiro, eu sou otimista. Eu acho que vai dar tudo certo nos próximos anos. Que tudo leva a crer que temos todos os ingredientes necessários para que isso dê certo. O senhor disse que chegou no fundo do poço e encontrou uma mola, não foi isso? Para voltar, não é isso? A expressão foi essa, não foi isso? Não foi? Isso, é isso mesmo. De que o setor ele chegou no fundo do poço e encontrou uma mola, né? Acho que a gente está vendo agora uma inflexão mesmo no mercado imobiliário. Porque daqui a pouco não sobra ninguém. Mais um pouco não sobra ninguém. Tá certo. O presidente eleito falou assim que é muito difícil ser patrão no Brasil. É mesmo? Não sei. Para o senhor, é difícil? Não. Não, né? Como eu comecei do zero, comecei com ninguém, então as coisas crescem sozinhas, você se acostuma no tempo. Então, as dificuldades são naturais, né? Faz parte. Se tem branco, tem preto. Se tem homem, tem mulher. Se tem não, tem sim. O trabalho e a dificuldade existem por definição para a gente dar mais valor à vida e às coisas. No mundo dos anjos não tem esforço, também não tem mérito. Mas eles são anjos, nós somos homens. No nosso mundo dos homens tem esforço, tem luta, tem vitória, tem dissabor. E assim é a vida. Quem quer dar para os filhos dele tudo o que ele tem, está morto. Matou o filho. Quem educa o filho com parcimônia, ganha o filho. Então, Deus faz com que o mundo seja difícil para a gente dar valor à vida, para que o bem apareça. Tem o mal, o bem não aparece. Desculpe, André, a gente vai para mais um intervalo e voltamos com o fundador e presidente do Conselho de Administração da Cyrela, Eli Horn, daqui a pouquinho. Aguarde aí. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o fundador e presidente do Conselho de Administração da Cyrela, Eli Horn. Senhor Eli, agora a Andréa Wolfmitter vai fazer uma pergunta para o senhor. Senhor Eli, o senhor acabou de dizer que o senhor começou de baixo, do nada, e construiu a sua fortuna. O senhor é um dos homens mais ricos do país. Existem outros empresários que o senhor admira, brasileiros? E se existe... Para mim, o maior brasileiro foi Amador Aguiar. Ele fez a Fundação Bradesco com 500 mil alunos que passaram por lá. O que ele fez é um tamanho que não existe, não tem nada similar no Brasil, nada. Mas o senhor o admira como empresário ou admira como filantropo? Como filantropo. E como empresário tem... Obviamente, o Bradesco é gigante. Alguma coisa ele fez, e fez muito. Mas eu não o conheci, só sei que ele não usava meias. Mas tem empresários que o senhor admira pela trajetória empresarial? O maior empresário que eu admiro, repito, ser um comerciante sem fazer filantropia não é um bom exemplo. O bom exemplo é fazer os dois juntos. Acho que a Amador Aguiar se sobressai. E, senhor Eli, para essa sua trajetória de sucesso na área empresarial, quais foram as suas referências de leitura ou de inspiração? Além, claro, a Andréa perguntou sobre modelos. E sobre leituras e ideias? Eu acho que antes da leitura, ser workaholic. Eu sou um workaholic, isto é, trabalho 15 horas por dia. Ou você atinge a meta ou não atinge. Como eu não sou gênio, então só posso atingir pelo volume de trabalho e não pela inteligência. E se você trabalha e produz, você acaba acertando. Eu repito, no meu caso, veio em 2005 que a ação subiu 30 vezes. Não mereci, não fiz nada para isso. Foi pura bênção, sem merecimento. Mas se ele quis, o que eu posso fazer?
O senhor acha que não teve merecimento? Com certeza não. O senhor falou em metas, o seu lado social, a filantropia. O senhor tem metas também? Como é que o senhor mensura os resultados da filantropia que o senhor pratica? Eu não mensuro muito. Eu sou um pouco atacadista, não sou de varejo. As pessoas com quem eu trabalho, elas fazem esse trabalho de medição, de mensuração. Eu sou atacadista. Não tenho paciência para pequenas coisas. É um defeito que eu tenho. O senhor esteve nesse grupo do Global Pledge, o senhor esteve com Gates, com Warren Buffett. O Warren Buffett, na época do governo Obama, ele escreveu um artigo no New York Times. Que pagava pouco imposto. Exatamente. Ele falava para o governo parar de mimar os milionários. É o caso do Brasil também ou é só o caso dos Estados Unidos? Eu não conheço muito bem a legislação tributária americana. No Brasil eu conheço. Você paga muito imposto aqui. Então, acho que quando o Bolsonaro falou em difícil ser patrão, acho que foi nesse sentido, de pagar imposto demais. Eu não sei o que ele pensou. Eu quero pegar esse gancho e perguntar para o senhor, com essa proximidade com o Paulo Guedes, o senhor chegou a levar propostas para ele e que tipos de proposta, inclusive em relação aos impostos e ao seu setor? Eu não levei para ele propostas. O que eu perguntei para ele é como encara o novo projeto da equipe econômica no futuro. Agora, o Paulo é muito diplomata também. Eu não pergunto, ele não fala. Aliás, ele sumiu. Na hora que o governo foi eleito, ele quase desapareceu do circuito. Ele está mais em Brasília do que no Rio de Janeiro. E o senhor, como nessa longa carreira já de empresário, o senhor enfrentou muitas crises no Brasil, não é? Muito, pouco demais. A superinflação, a crise que o senhor falou que foi uma bênção. Durante todo esse tempo, qual foi a época mais difícil do Brasil que o senhor acha? Foi na época do Sarney, quando congelaram os recebimentos e liberaram os pagamentos. Íamos quebrar todos. Na época do Collor? Não, Sarney. Do Sarney? Com inflação de 80% ao mês, íamos quebrar, porque nossos recebíveis eram congelados, nossos pagamentos eram livres. Para quebrar era uma questão de tempo. Ainda bem que a lei mudou. Senão ia ser um massacre total das empresas. Mudou nas eleições, né? Esperou ter eleições para... Não me lembro os detalhes. Foi. Eu sei que a lei era incabível. Na época do Collor, não foi difícil também o congelamento? Foi, mas do Sarney era pior, porque era morte certa. Era morte certa, cantada. Certo. O senhor é um otimista. O que pode dar errado, apesar disso, no Brasil? O que esse novo governo não pode fazer de jeito nenhum, na sua opinião? O que ele não pode fazer? Posso pensar um minuto? Pode pensar. Todo governo tem que ser humilde. Se o governo for orgulhoso, se perde contato com o povo, com as necessidades da população e dos empresários, então ele já errou o caminho. Acho que isso pode ser um perigo. Pode ser um perigo. Não estou dizendo que vai ser. Pode ser. O presidente não é economista. Ele entregou então, a economia para alguém que entende. Isso é muito bom sinal. Se eu não sou arquiteto, eu não vou fazer arquitetura. É normal que a arquitetura seja feita por um arquiteto. Então, isso está muito bem nesse sentido. Sem economia, sem prosperidade econômica, não tem país. Então, me dá a impressão que, com o liberalismo da Chicago Boys, vamos acertar. Eu sou otimista, acho que vamos acertar e pronto. Não vai demorar muito tempo. Isto é, 19 e 20 no máximo. 2019 e 20. Quer dizer, no fim do dia, desculpa, o segredo está na economia ainda, né? Não tem dúvida. Porque sem economia, como se faz? Você não faz nada. Você não pode espalhar a miséria. Tem que espalhar a riqueza e não a miséria. E o resto da agenda? Terceira tentativa, desculpa. Estou atrapalhando o ritmo aqui. O resto da agenda do novo governo, o que o senhor acha? Não entendi a pergunta. As outras propostas do novo governo, tirando a economia, o que o senhor acha das propostas do Deixa eu acender esse debate, então. Vamos para a educação, por exemplo, que é uma área que o senhor Educação e saúde, duas áreas que o senhor atua. Afinidade, o senhor sempre se interessou por essa área. O que o senhor acha, por exemplo, da escola sem partido? Não me sinto competente para responder.
A única coisa que eu acho foi uma tristeza, a Viviane Sena aparentemente recusou o Ministério da Educação. Isso foi uma tristeza para o país. A única coisa que eu sei é essa, o resto eu não acompanho. Eu não conheço, não saio muito à noite, não saio quase nunca, então não conheço muito bem as pessoas. O único membro que eu conheço é o Guedes, o resto não conheço. O senhor já se encontrou com o presidente Bolsonaro alguma vez? Ninguém me convidou. Ninguém te convidou? Ninguém me convidou. Espero que me convide um dia. Espero que a primeira-dama me convide para fazer o bem. Circe, vamos lá. Quarta tentativa, vamos lá. Sueli, o senhor, aos 74 anos, tem uma vida profissional bastante ativa. Há algum tempo já se afastou da presidência executiva da Cirela, mas continua no conselho do grupo. A aposentadoria já é uma coisa que faz parte dos seus planos? A aposentadoria é covardia. Por quê? Porque se você pode produzir e você não produz, você é egoísta. Se você não produz negócios, você produz o bem. O que não pode é não fazer nada. A aposentadoria é covardia pura. Eu aos 39 anos, eu estava muito bem de vida. Eu queria me aposentar, mas com outra cabeça. Eu fui perguntar a um guru, falou, você é um covarde. Por que covarde? Porque você não é acadêmico, nunca vai ser estudioso. Eu não sou estudioso. Ele me chamou de estudioso, mas não sou estudioso. Gostaria de ser. Eu sou empresário, não sou estudioso, infelizmente para mim. Sou um péssimo orador, falo mal, faço erros no vocabulário. Então, não quero me aposentar, me recuso a aposentar. Eu trabalho tanto quanto antes, só que agora faço muito mais filantropia em termos de carga horária, 7 horas por dia, pelo menos por dia. Eu quero produzir e não quero morrer produzido, não importa o que, mas não quero parar. E na sua família, alguém incentiva a aposentadoria para o senhor ter mais ninguém, tempo livre? Todo mundo acha que eu trabalho muito, mas eu aí não dou bola. Hoje, os seus filhos estão à frente da presidência. Dois. E, bem, como é ver os filhos na presidência, principalmente num momento que o mercado imobiliário sofreu bastante junto com a crise do país? E o senhor preparou eles? Como foi esse processo de transição também, né? Levou tempo, levou muito tempo. Os dois têm mais de 10 anos de trabalho na empresa. Um no Norte, no Nordeste, outro em São Paulo. No começo eu fiquei triste, porque eu falei, quando passei o bastão, eu chorei. Eu falei, estou dando minha filha para você, assume ela com decência. E os meninos são bons, eles fizeram estudos talmúdicos. Então, são pessoas boas, respeitam os pais, são honestos e trabalham, são bem assíduos no trabalho. Quantas pessoas da sua família hoje estão trabalhando na Cirela? 2 filhos, 2 meninos. O terceiro não vai fazer Cirela, vai fazer financeiro, não pedra. Certo. O senhor falou num guru... Morreu faz tempo. Sim, mas qual foi o guru que falou isso para que o senhor... Rabino Ber. Como é que é o nome? Rabino Ber. Talvez já me conheça, o Ber, o velho. O Rabino Ber? O pai, não o filho. Ah, tá. O guru foi o Rabino Ber. Era uma pessoa especialmente muito alta em termos de frequência cabalística. Certo. Uhum. Foi ele que disse que o senhor tinha que seguir mesmo... Ele e outro. Eu li num livro que também é aposentadoria e covardia. Então, não passa na minha cabeça me aposentar. Uhum. Senhor Eli, o senhor preparou, a Andréia aqui atrás, o senhor disse que preparou seus filhos para assumirem a Cirela. O senhor preparou seus filhos para assumir o seu lugar de filantropo também? Eu te falei faz meia hora que quando eu prometi doar 60%, os meninos falaram, papai, faça isso em vida. Sim. Isso já é uma grande resposta. Mas... Eles podem não pensar como eu exatamente, mas não importa. Eu tenho um testamento que tem a obrigação de doar 60% do patrimônio para a caridade. Ou seja, eles concordaram que o senhor doasse boa parte da herança que seria deles. Não é mais deles. Sim, que seria deles, encaminhasse para a doação. Mas o senhor acredita que eles também serão filantropos da mesma forma como o senhor é? Primeiro vão ser obrigados, porque vão ter que distribuir a herança. Tem que distribuir. Ponto 2, eles também são convictos da causa. Não é, quem responde, papai, faça isso em vida, não precisa discutir muito com ele, já está convicto. Não sei, né? Podem ter respondido por medo, né, senhor Eli? Mas medo de quê? Do senhor? Eu sou monstro? Me viu com cara de monstro? Não, não tem cara de monstro. Então eu não sou monstro. Jaime. Senhor Eli, para nós,
netos, filhos ou os próprios imigrantes. O que significa o Brasil como um país que nos acolhe e nos acolheu? O Brasil é um país de coração aberto e braços abertos. O calor desse povo é muito grande, muito, muito grande. Todos os povos podiam aprender muito desse país. Aconteceu que o país é muito quente a nível de sentimento humano, receptividade, e você se sente muito bem em casa. Eu estou aqui faz 64 anos. Então, se você me perguntar lá fora, eu conheço muito pouco. A história da família Horn teria sido diferente se eles não aportassem aqui no Brasil? Não sei. Eu sei que meu pai perdeu tudo, ele veio aqui sem nada. Se tivesse alguma coisa, talvez não teria saído de lá. Aí a história teria sido diferente. Senhor Eli, eu queria saber, de vendedor a bilionário, como é que o senhor vê a sua trajetória? E se fosse uma pessoa hoje que fosse começar como o senhor começou, se ela teria chances nesse Brasil de chegar a ser bilionário? Eu sempre dou uma seguinte tese. Se você trabalha 8 horas por dia, você ganha 2, gasta 1, sobra 1. Se você trabalha 12 horas por dia, você ganha 3, pelo menos. Você gasta 0,5, porque você tem menos tempo para gastar, e economiza o resto. Então, juro composto, daqui a 20 anos, a diferença é incalculável. Não sei se eu me fiz entender. Se você trabalha muito e gasta pouco, em consequência, você poupa mais, você ganha muito mais depressa do que a pessoa que ganha normalmente. Então, o segredo é calar a boca, ser workaholic, trabalhar muito, se dar de si, e você acaba vencendo. Não tem, a palavra derrota não existe. Ganha muito, ganha pouco, mas vai ganhar, com certeza absoluta. E o senhor acredita na meritocracia? Total. Mesmo num país onde há muita desigualdade? Mas desigualdade existe por quê? É uma história velha, cultural. A nossa obrigação, nosso dever é mudar essa injustiça. Se a gente conseguir em 10 anos mudar o PIB social de 0,2 para 0,4, tem sido um grande avanço. Mais importante do que o 0,2 para 0,4 é a vontade de doar, a cultura de doar, ensinar a doar. Acho que isso é mais importante. Uma mãe, quando tem um filho, ela tem que aprender como tomar conta do filho? Não, é natural. Nesse caso, temos que fazer algo antinatural. Ensinar a doar. Ensinar a ser menos egoísta, mais dinheiro no bolso, mais a mão no bolso e ajudar mais terceiros. Senhor Eli, a gente infelizmente, estamos terminando o nosso tempo aqui. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos espectadores sobre uma pessoa que o senhor admira muito. Já falei no Brasil, Amador Aguiar. Amador Aguiar. Sem conhecer, ele fez o que em termos de educação, fez um bem enorme para o país. Talvez é o homem que mais fez bem para o país, Brasil. Uhum. Eu não tenho dúvida que sim. E o senhor é um grande leitor, não é? Estamos passando... Não estudioso, cuidado. Leitor. E um livro que o senhor acha, além de doutorar, um livro que o senhor acha essencial para que todos leiam? Eu gosto muito do Caminho de Deus, porque o significado da criação do ser humano em relação a Deus, eu gosto, mas nem todo mundo pode gostar de um livro meu cabalístico. Eu gosto. Caminho de Deus. Uhum. Qual é? De quem é? Luzzatto. Uhum. Eu gosto, repito. Sei. Não quer dizer que é o melhor. Eu gosto. Uhum. E o senhor tem uma frase, um verso, um versículo que esteja sempre na cabeça, que o senhor goste, que seja uma coisa que lhe dê força? Faça o bem. Sabe o que é isso? O que é isso? Kippah. Mas o que quer dizer? É alguém está acima de você. Deus está acima de você. Então, cala a boca, baixe o nariz, não ache que você é maravilhoso, faça o bem e vá em frente. Quer dizer, isso é um sinal também contra a arrogância, não é verdade? Total. Uhum. Contra a vaidade, orgulho, arrogância, contra tudo que é oco. Uhum. Aliás, por isso que estou aqui. Se pudesse dar uma mensagem de bem, teria sido muito proveitoso essa roda viva.
Ótimo. Eu não sabia que era Roda Viva, até faz 2 semanas. Acabou de conhecer, espero que tenha agradado. Eu gostei muito. Gostei muito. Quando me convida de novo. Tá ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Deus salve os jornalistas, homens e mulheres. Muito obrigado. Obrigado. E a gente está chegando ao final de mais esta edição do Roda Viva. Agradeço a participação da Andréa Wolff-Bittel, do Circe Bonatelli, da Betina Barros, do Jaime Spitzkowski, da Kátia Mello e do nosso cartunista filantropo Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao nosso entrevistado, Eli Horn. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.